algo de admirável no Hitler. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para ele aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Não o general. O genocídio foi história, tá certo? O genocídio é história. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado ao exército nazista? Pode, sem problema nenhum. Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de abril de 2024. São 19 horas e 30 minutos. O que você acaba de ver foi a representação de uma estética nazista pelo secretário de Cultura de Bolsonaro, logo no início do governo dele, o Roberto Alvim. Ele copiou trechos de discurso do ministro da propaganda de Hitler e atribuiu o fato a uma busca feita por sua equipe no Google. Na verdade, você vê aqui o mesmo sujeito, na verdade, a relação do Bolsonaro com o nazismo não se refere somente a isso. Você viu no primeiro vídeo, um vídeo inclusive da ex-deputada Manuela Dávila, que mostra uma entrevista que o Bolsonaro deu a uma televisão no início do século XXI, na primeira década do século XXI. Ele deu essa entrevista dizendo que Hitler fez o que ele tinha que fazer, que ele era um general e que ele se alistaria no exército nazista sem menor problema. E a relação do Bolsonaro com o nazismo continua, e ele continua usando táticas nazistas. Essa reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, que diz que o Malafaia põe STF sob pressão de religião e investigações contra Bolsonaro, mostra que a estratégia anda de lado a lado com a deslegitimação da corte sob o argumento de que Supremo é o povo. E aí, vários especialistas têm dito que esse tipo de argumentação, para especialistas, a utilização da religião para pressionar a justiça é sinal preocupante que testa a democracia. A estratégia anda lado a lado com a deslegitimação do STF sob o argumento de que Supremo é o povo, pensamento expresso recorrentemente por Malafaia. Abre aspas pro Malafaia: se você botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes antes de prendê-lo. E se isso acontecer, o negócio vai ser feio, disse Malafaia. A ideia admitiu ele era pressionar o STF em meio a contexto em que Bolsonaro havia sido intimado a falar sobre uma possível trama golpista para impedir a posse do presidente Lula. Na mesma entrevista, Malafaia acreditou o fato de ser líder religioso a chance de poder ter uma postura mais combativa junto ao Supremo. Bom, o fato é o seguinte: de acordo com Sérgio Feldman, professor de História da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, a ideia de que o judiciário deve observar a vontade do povo é antiga e foi marcadamente usada pelo fascismo e nazismo na Europa do século XX. Esse discurso já existia, mas foi retomado entre as tendências totalitárias do século XX que surgiram no pós-Primeira Guerra, afirma ele. Tendências autoritárias trabalhavam com propagandas para justificar os regimes. Nessas propagandas, elas assumiam estar no lugar do povo, representar o povo contra inimigos externos. Para Luiz Gustavo Teixeira, doutor em ciência política com foco em laicidade estatal e professor da Unipampa, Universidade Federal dos Pampas, as falas de Malafaia sobre o Supremo e a pressão que pode exercer
como líder religioso, exemplificam um pensamento que representa clara violação da democracia. Grupos extremistas desconsideram o papel do judiciário enquanto entidade cuja atribuição é impedir a violação dos direitos. O que Malafaia pondera é: somos evangélicos muito em termos de densidade populacional e também temos enorme capital político. Minha amiga, meu amigo, o que acontece é o seguinte: amanhã você vai ver um ato que muitas vezes marcou a ascensão do nazismo nos anos 1920 e 1930 na Alemanha do século passado. E, na verdade, quantos comícios mobilizando multidões como essas, hipnotizando multidões como essas, que Adolf Hitler não fez tudo o que ele fez, não gerou, não desencadeou todo o horror que matou milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro e atrasou a humanidade por uns 20, 30 anos parada só em função daquele horror. Então, minha amiga, meu amigo, a coisa não é brincadeira. Tem muita gente que não está ciente do que está acontecendo. Essa mídia, quando ataca o Alexandre de Moraes, essa gente parece que não entende o perigo que o Brasil está correndo. E eu venho estudando o nazismo e as relações, a similaridade entre nazismo e bolsonarismo, e eu fico assustado. Inúmeras pesquisas já mostraram que depois que o Bolsonaro se tornou essa figura tão relevante no cenário nacional, explodiu o número de sites neonazistas, aumentaram 2000% até a última vez que eu olhei o número de sites neonazistas. Minha amiga, meu amigo, amanhã o Brasil precisa estar atento e o judiciário precisa se mexer enquanto pode, porque a continuar desse jeito, logo mais, não vai poder. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.